Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ameaçou usar as Forças Armadas para acabar com os protestos na cidade de Minneapolis. Segundo autoridades locais, os manifestantes já foram presos. Na semana passada, uma mulher foi morta por agentes do Serviço de Imigração. Hoje, um homem foi baleado em uma nova operação. Policiais e manifestantes entraram em confronto no norte de Minneapolis. Fogos de artifício foram lançados contra os oficiais. O protesto aconteceu próximo ao local onde um venezuelano foi baleado por um agente do Serviço de Imigração americano. Segundo o Departamento de Segurança, a vítima era um imigrante ilegal. Ainda de acordo com o órgão, tudo começou quando o homem foi abordado. Nesse momento, duas pessoas teriam se aproximado e atacado o agente. Depois de ser atingido por uma pá, o oficial teria feito o disparo. Ele e o imigrante foram hospitalizados. As outras duas pessoas estão sob custódia. O episódio acontece na mesma cidade e menos de 10 dias depois de uma cidadã americana ser morta por agentes do ICE. Após o caso desta quinta, o prefeito de Minneapolis voltou a criticar a presença dos agentes federais na região. Em resposta, Trump escreveu nas redes sociais que pode instituir a lei de insurreição caso os políticos do estado de Minnesota, que chamou de corruptos, não impeçam os protestos. A lei permite que o presidente mobilize as Forças Armadas e federalize a Guarda Nacional para reprimir rebeliões ou desordem. A última vez que ela foi invocada foi em 1992. Em outras oportunidades, Trump ameaçou usar o dispositivo, uma delas em junho do ano passado. O motivo foi a onda de protestos em Los Angeles, depois dele ordenar o envio de 700 fuzileiros navais para a cidade, como um reforço à polêmica atuação da Guarda Nacional. Para entender melhor as consequências da possível intervenção federal em Minneapolis, nós conversamos ao vivo com Priscila Caneparo, professora de Direito Internacional. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Antes de mais nada, isso que Trump propõe de mandar as Forças Armadas dizer que há uma insurreição no Estado, de fato, há um caminho legal, constitucional para isso? Ou ele estaria forçando a barra ou até mesmo passando dos limites? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Então, a pergunta que repousa sobre a lei de insurreição, ela tem duas vertentes. Primeira vertente, existe essa lei e se de fato ela pode ser utilizada? E a segunda vertente também, para embasar a resposta, é se, nesse caso, efetivamente, o Trump poderia invocá-la. Vamos para a primeira questão. De fato, é uma lei que foi criada no século XIX, já com Thomas Jefferson. Depois foram incorporados alguns outros diplomas para essa lei que prevê o seguinte: quando a força do Estado, a força de segurança pública do Estado como ente da Federação dos Estados Unidos, não der conta de garantir a lei e a ordem, de fato, pode haver uma intervenção federal por intermédio das forças militares, lembrando que força militar não é força de segurança pública, força militar é para garantir o Estado de Direito e não, por assim dizer, a lei e a ordem, mas pode haver esse ingresso dessas forças. Só que, em contrapartida, existem algumas situações em que se corrobora com a ideia de evocação dessa lei de insurreição. Qual que é a primeira situação? Quase sempre, vamos colocar aqui 100% das vezes, afastando a possibilidade nesse momento do Trump fazer essa utilização da lei, 100% das vezes houve como se fosse um pedido do governador. Houve uma anuência do governador do estado para que essas forças militares federais, essas forças de exército, ingressassem dentro desse estado. Essa é a primeira perspectiva. Não é uma imposição da lei, mas é uma perspectiva como se fosse um acordo de cavalheiros. A gente sabe que o Tim Walz, que é, por assim dizer, de Minnesota, não vai pedir, ele é um democrata, contrário ao Trump, e a gente sabe que, em última análise, não existe, né, por assim dizer, uma balbúrdia no Estado a ponto de poder ensejar essa lei de insurreição. E aí a pergunta que vem é a seguinte: se porventura o Trump se utilizar dessa lei de insurreição e a gente observar algumas irregularidades, alguma ilegalidade, até a falta de preenchimento do requisito legal, pode haver algum artifício, alguma ferramenta para controlar essa utilização da lei, porque ela dá amplos poderes para o presidente, isso é importante destacar.
E aí muita gente se pergunta por quê? Porque disse que essa lei dá uma grande deferência para o presidente e grandes poderes para o presidente. O que significaria isso? Significaria quase que como se o presidente falasse que tenha que utilizar a lei e ninguém pudesse se opor. Porém, no caso do Oregon, também envolvendo o Trump, um juiz federal entendeu que a grande deferência garantida ao presidente não é, por assim dizer, uma questão atrelada a irregularidades, permitir com que haja ilegalidades e irregularidades pelo uso dessa lei. Então, a deferência pode existir, mas ainda assim o Trump pode ser controlado por um juiz federal, enfim, por um juiz estadual. Lembrando sempre, né, que o governador, o Waltz, novamente, é um grande opositor ao Trump, é um democrata grande oposicionista ao Trump. Então, talvez seja o caso da gente observar se há motivos para a lei de insurreição a partir das perspectivas impostas pela lei ou se a lei está sendo utilizada como instrumento político pelo Trump. Professora, aí diante, nesse caso, de medidas mais duras que podem ser anunciadas por Trump, na sua avaliação, elas podem realmente conter os manifestantes ou ter um efeito contrário, de intensificar ali a tensão social? E aí, de que forma isso afeta todo o processo democrático e o ambiente político dos Estados Unidos? Renata, tua pergunta é cheia de camadas, né? E vamos começar falando pelo menos vamos começar do local para o global, né? Então, do local. Pode afetar os manifestantes? Com certeza, mas eu não acho que isso vai ser uma insurgência ainda mais civil. Eu acho que, pelo contrário, vai trazer uma repressão ainda maior. Porque a gente viu, né, inclusive nos últimos dias, que um dos agentes do ICE acabou assassinando uma mulher que, inclusive, era cidadã dos Estados Unidos. Então, a população, de fato, por mais insatisfeita que ela esteja com essa questão da atuação do ICE, principalmente em Minnesota, a gente vai observar um controle social, mas um controle social repressivo, no sentido, inclusive, de ser uma grande mola propulsora de perpetração de violação de direitos. Então, isso a gente vai ter que ficar atento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vão haver rupturas rusgas institucionais cada vez maiores, pensando sempre que o Trump só fala que vai utilizar essa lei de insurreição em estados que são controlados, principalmente por governadores democratas, mas que são extremos opositores ao Trump, como é o caso do Waltz, um dos maiores opositores ao Trump, né, dentro do Partido Democrata. E o terceiro ponto, que daí institucionalmente falando, aí tem duas searas que a gente tem que analisar. A primeira seara, infelizmente, a gente perde um pouco do caráter e da estrutura democrática dos Estados Unidos, sim. O Trump tem passado por cima de muitas estruturas dos Estados Unidos que foram construídas a duras custas no projeto de democratização desse país. A gente sabe que a democracia é um valor muito caro, não apenas para os Estados Unidos, mas para todo o continente. Mas os Estados Unidos sempre foram, né? Enfim, a imagem e a semelhança que a gente quer buscar por essa democracia hoje não é tanto assim, por conta de algumas atitudes tais como essa do Trump. E o segundo ponto que mais profundamente a gente precisa ver é quais serão as consequências dessas atitudes do Trump para as midterms que vão ocorrer nesse ano, basicamente para aquelas eleições de meio de mandato que vai instituir o poder do parlamento. Hoje o Trump, ele tem maioria nesse parlamento e já se prospecta que ele vai perder. Então a minha avaliação é que ele tenta fazer todos esses absurdos, irregularidades e ilegalidades até novembro, até outubro, novembro, quando ocorrerão as midterms, porque no fundo ele sabe que ele vai perder. Professora, falando ainda justamente dessas atitudes de Donald Trump, a gente sempre viu e ouviu que os Estados Unidos, de fato, davam muita liberdade para os estados. Ou seja, os estados tinham legislações próprias, tinham justamente sua autonomia. Com Donald Trump, em especial, os estados opositores a ele perdem, de alguma maneira, ou têm perdido a sua autonomia diante de ações como as que Donald Trump tem tomado?
Gustavo, não deveria, mas tem perdido. Eu acho que é importante a gente entender que o processo de criação dos Estados Unidos é muito diferente do nosso processo de criação. Os Estados Unidos eram uma confederação, então cada estado ente federativo é como se fosse um mini país, vamos colocar assim. E esses mini países se uniram para formar a grande federação, que é o que hoje são os Estados Unidos. Então eles deram poderes para esse estado-nação, que são os Estados Unidos, e reservaram para si alguns poderes. Por isso que os estados entes federativos nos Estados Unidos têm mais poderes do que os entes federativos aqui no Brasil. Porque nós partimos do inverso, que era justamente o estado unitário, né, o estado que detinha todo o poder, que era a nossa colônia, que nós éramos colônia, obviamente, e depois, com a construção da federação, esse poder central foi diluindo poderes entre os Estados-membros. Então, os Estados Unidos, ele tem uma reserva de poder maior para os estados entes federativos. Então, o Trump, ele simplesmente, ele não pode rasgar a história, ele não pode rasgar o processo de formação desses estados, do próprio Estados Unidos, porque é como se fosse divergir de tudo aquilo que os Estados Unidos conhecem como federação. E dentro dessa premissa, formar um governo unitário, que tem mais poderes do que, enfim, os estados tendem a ter perante a Constituição. E essa premissa faz com que nós observemos porque muitas pessoas estão falando que o Trump tem uma postura autoritária. Porque ele está passando em cima não apenas da Constituição, mas do processo histórico de formação da Federação dos Estados Unidos. É importante destacar. Ainda que o Trump possa ter feito situações muito positivas, seja para a economia, seja para outros setores, esse ponto de não garantir os poderes dos estados faz com que ele tenha uma perpetração de violação pela própria história da Federação dos Estados Unidos. A gente não pode pensar que simplesmente de uma hora para outra vai retirar poderes dos estados, porque isso não é o contexto de formação do próprio Estados Unidos. O contexto de formação é poderes reservados para os estados-membros. Por isso que o Trump acaba sendo muito criticado em ações contra os seus opositores, principalmente em estados que são, enfim, administrados por democratas. Nós conversamos com a Priscila Caneparo, professora de Direito Internacional. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite e até uma próxima. Obrigada, boa noite para vocês também. Obrigado, professora.